Então, o A tá certo, cara. Tá certo. Quem respondeu o A só a Thalita? Que isso, Thalita? Dominando tudo, hein? Boa. Ah, o Thiago também. O Thiago também botou a letra A. Uai, Faz onde eu sentido. também coloquei. Bruno também, verdade. Tô vendo aqui agora. O Bruno também colocou, né? Eu também. Dá um salve aí, nós. Salve também pro Neto. Boa, é isso aí. Entenderam? Vamos ver por que as duas estão erradas? Muita gente respondeu o D. Vamos ver. O ativo Y é mais arriscado? Não, o Y não é mais arriscado. A gente está vendo aqui. Então, eu já parei de ler. Ambos têm o mesmo nível de risco? Não, um é C e o outro é A. Nada a ver. Vamos ver por que não é a D? O ativo Y tem menor risco. O ativo Y tem menor risco? Tem, verdade. Ó, verdade, tem menor risco. E aí, se tem menor risco, deverá oferecer uma melhor rentabilidade? Não, não. Porque olha só, você tem menor risco, ele não vai oferecer melhor rentabilidade. Essa combinação aqui, ó, não existe. Menor risco, melhor rentabilidade? Não, menor risco, menor rentabilidade. Porque o cara não oferece tanto risco. Tá certo? Então. Igual no caso dos Estados Unidos, né, Wender? Gente, é só vocês lembrar Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos, a taxa de juros lá é 5%. Por que é 5%? Porque não tem risco, é risco zero. Então, o cara que oferece risco zero, para que ele vai pagar caro? Para que ele vai remunerar caro? Não vai. Isso acontece muito nos bancos. Você vai num grande banco, a remuneração é menor do que lá do Banco Alfa, Banco Pan, Banco não sei o que lá. Esses bancos menores, tudo paga muito mais para o investidor. Por quê? Porque ele sabe que se ele pagar o mesmo valor de um Banco Brasil, um Itaú, um Bradesco, o cara não vai investir nele. Entendeu? Quanto maior o risco, maior o retorno exigido pelo investidor. O cara só vai investir nesse ativo se compensar, senão ele está fora. É isso. Letra A. É isso. Show de bola, meninos? É isso, tá? É isso, ó. Risco sistemático e risco não sistemático. Eu sei o que é sistemático. Meu tio é sistemático pra caramba. Ele é tudo. Não, é esse sistemático. Não dá nada a ver, tá? Com o sistemático. Esse sistemático aqui, Rainara, é o sistemático de sistema como um todo. Exatamente. O risco sistemático, é aquele tipo de risco que ocorre quando diz respeito ao sistema como um todo. É um risco geral. É aquele risco que vai impactar todo mundo. É geral, é todos. E aí, vamos dar um exemplo aqui, ó. 3 exemplos. Que é um risco de alguma coisa que vai acontecer que vai afetar todo mundo. Não interessa se o cara é pequeno investidor, médio, grande, se ele está investido em uma ação, em 10, em 100, 50. Só como exemplo, você está investido em risco ou em baixo risco? Não, todo mundo vai ser acometido. Exemplo, isso, ó. Pandemia. A pandemia é um baita exemplo de um tipo de risco sistemático. Por quê? Cara, a pandemia atacou todo mundo, né? Todos os investidores sofreram os efeitos da pandemia. Por quê? Porque ela é sistemática, ela vai atingir todos, independente do tamanho e do porte do investidor. Outra coisa, guerras. A guerra da Rússia lá, por exemplo, cara, todo mundo é impactado. Não tem o que fazer. Então, isso é risco sistemático. Só um exemplo, tá? Eleição também, dependendo da eleição, também pode ser um risco sistemático, né? A gente viu isso aí, ó. Impacta todo mundo. Isso é risco sistemático. Já o risco não sistemático, olha só, ele está falando o seguinte, ó, esse é não sistemático. Não trata de um todo. Esse risco, a gente chama ele de específico, porque diz respeito a uma empresa, a um setor específico, né? Então, por exemplo, ó um exemplo aqui de um risco que é um risco não sistemático, ou seja, é específico. A tragédia de Brumadinho. Baita exemplo. O que aconteceu com Brumadinho? Aquele acidente lá com aquela barragem de Brumadinho lá, né? Estourou. E o que aconteceu naquele dia? Cara, as ações da Vale derreteram, né? Derreteu um monte de dia seguido. Foi lá de 20 para R$6, R$7. Agora, é algo específico. Só atingiu a Vale. Porque é um setor só a Vale, as empresas ali de minério, de siderurgia, tudo sofreram, né? Por causa do que você não sabia o impacto que daria aquilo ali. Mas notem que é específico. Por exemplo, as ações do Banco do Brasil, da Magazine Luiza, da Gol, da Azul, vida que segue.
Por quê? Porque isso que nós estamos falando de um evento que é risco não sistemático. É específico desse setor. Por exemplo, quando dá lá, ó, essa doença aqui, ó, vaca louca, olha isso, né? Vaca louca, isso, a vaca loucona. Então, a doença da vaca louca, quando é, ou então gripe aviária, ó, também é exemplo, ó. Dá aquele caso de gripe aviária ou doença da vaca louca aqui no Brasil, o que que acontece? Cara, as empresas que exportam carne, para tudo, né? A China, a Europa fala assim: opa, Brasil, não precisa mandar carne para mim aqui não. Enquanto vê isso aí, ó, não quero carne sua. Aí o que acontece? As ações dessas empresas despencam. Por quê? Mas é só dessas empresas, porque é um fato específico, não é sistemático. Só essas empresas vão ser atingidas. É exatamente essa a diferença de risco. Sistemático para não ser. Sistemático atinge todo mundo. Não sistemático é um setor, é uma empresa, é bem específico ali. Tá certo? Ó, qual dos dois a gente consegue se proteger, hein? O que vocês acham? Qual dos dois riscos a gente consegue se proteger? Acho que não, o não sistemático. Não sistemático. O não sistemático. Na verdade, a gente só consegue se proteger do risco não sistemático. Agora, fazendo o quê? O que a gente pode fazer para se proteger? Por exemplo, do risco não sistemático. Fazendo esse cara aqui, ó, diversificando nossos investimentos. Não ficar exposto a um cara só, a um tipo de risco só. Isso é diversificação. A gente fala isso, ó. Diversificar é exatamente isso aqui, ó. Você já ouviu esse ditado popular? Eu nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversificar significa evitar que toda a sua rentabilidade esteja exposta ao mesmo risco, a um segmento, a um mercado indexado. Isso. Pensa se o investidor tivesse colocado todo o dinheiro dele nas ações da Vale naquele dia. Olha, o dinheiro dele ia derreter. Por quê? Porque ele colocou todas as fichas, todos os ovos numa cesta só. Que cesta? Vale. Imagina se o cara comprou ali todas as ações dele na Americanas, que praticamente quebrou. Cara, o cara está correndo um risco muito grande. Então, o certo é isso aqui, ó, colocar os ovos, ó, dividir os ovos, né? Isso. Quando ele vem cá, ó, é muito melhor, ele corre muito menos risco do que deixar 1 milhão só na Vale, se ele colocar em 10 empresas. Ó, ele vai diversificar 10 empresas de 100 mil. Ó, nesse cenário aqui, ele está correndo um alto risco, ó, risco demais. O dinheiro dele está tudo num cara só. Ele colocou todas as fichas, todos os ovos numa única cesta. Cesta Vale. Agora, desse lado de cá, ó, ele pegou 1 milhão e colocou 100 mil em 10 empresas. Pode ser até ser uma delas, pode até ser a Vale. Aí dá o problema da Vale, mas veja que só das 10 ações dele deu problema. As outras 9 continuam a vida normal. Por quê? Porque ele diversificou. Ele não colocou todo o dinheiro dele exposto só num único ativo. Ele diversificou e aí ele reduziu o risco não sistemático. É exatamente isso, né? Ó, diversificar ajuda a mitigar, ou seja, reduzir o risco não sistemático, né? Ah, Wendel, e o risco sistemático? Cara, esse não pode ser reduzido de jeito nenhum. Veja bem, se você tem todo o teu dinheiro investido na Vale e dá uma pandemia, rodou, meu amigo, perdeu o Playboy. Se você tiver todo o seu dinheiro em 10 empresas e deu a pandemia, olha, você diversificou, mas deu a pandemia, é risco sistemático, perdeu também. Percebe que não adianta você diversificar com o risco sistemático, porque, cara, ele é muito maior do que qualquer diversificação que você fizer. Não tem o que fazer, a não ser rezar. É isso. Tranquilos? Ó, ações, renda fixa, fundos, né? Ó, aqui eu trago um gráfico aqui bacana para vocês verem também, né? Porque, só para vocês entenderem, ó, você tem de um lado do gráfico o risco e do outro o número de ações. Observem aqui, ó, se o cara está investido aqui em uma ação, só coloquei todo o meu dinheiro em uma única empresa, aonde vai estar meu risco? Lá em cima, ó, lá em cima.
Meu risco vai estar lá em cima, ó. Esse é meu risco. Agora, e se eu investir em 5 ações, por exemplo, aqui, ó? Ó, em vez de eu colocar em uma única empresa, eu coloquei 5. Aí meu risco já vai estar onde? Está aqui embaixo. Olha, tem que cair o risco, ó. E aqui está o risco, né? Esse lado aqui, ó, essa ponta do gráfico é aqui. Ah, e se eu investir em 10 empresas, ó, 10. Olha só, já caiu mais ainda meu risco, ó, já está aqui embaixo. Mas nota que chega uma hora mesmo, ó, vamos supor que eu investi aqui em 100 empresas. Vai estar aqui. Nota que uma hora para de cair. Eu já diversifiquei tanto, 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 que já não vai adiantar mais, ó. Já protegi pra caramba, ó, diversificando. Comprei um monte de ações, eu não risco, lá embaixo. Mas nota que nessa parte aqui, ó, ele não cai, ó. Ele é o mesmo. Por quê? Porque, cara, essa parte do gráfico aqui, ó, de amarelo, mais ou menos, essa cor amarela, sei lá que cor que é isso, é o risco sistemático. Nota que ele é o mesmo, tanto o cara correndo está investido em um único ativo, como está investido em 100, o risco é o mesmo. Por quê? Por exemplo, a pandemia. Não adianta, se cair uma outra pandemia, se você tiver investido em um único ativo ou em 100 ativos, você vai ser atingido. Agora, na parte de cima, eu estou falando do risco não sistemático. Aí, do risco não sistemático, sim, você diversifica, o risco cai. Exatamente isso. Responde para mim. Sistema. Tipo de risco que não pode. Isso, ó, tipo de risco que não pode ser reduzido pela diversificação. É o risco sistemático. Esse não tem jeito. É do sistema como um todo. Não tem o que fazer. Mais uma. E é assim. A Angélica respondeu letra Q. Eu não tenho Q. GNMD, olha isso aqui, ó. Quando tratamos de investimento no mercado de ações, o risco sistemático, ó, quer saber sobre risco sistemático, tá? Pode ser mitigado através da diversificação? Meu Deus, Thiago! Não adianta, não adianta risco sistemático, não adianta você diversificar. Não tem. Brunão, não tem, né? Não tem jeito. Como é que você vai diversificar o risco sistemático? Acabamos de falar, risco sistemático é o sistema como a pandemia. Não adianta, você vai diversificar, não vai adiantar nada. Tanto faz você investir em uma ação, investir em 10 e 50, se vier uma segunda onda de pandemia, meu amigo, todo mundo vai sofrer. Ah, mas eu diversifiquei, eu me protegi contra a pandemia, contra um evento desse, esquece. Então, pode se alitrar. É maior do que o risco não sistemático? Sim. Não posso afirmar isso, né? Não dá para afirmar isso. É também conhecido como risco específico? Não, o específico é o risco não sistemático. Então, sobre a letra D, né? Reflete o risco de mercado como um todo. Verdade, é um risco total, é um risco global, geral. Letra D. É isso, meninas. Letra D. Gemini, matou a pau, hein? Só você acertou. Boa, né? Isso, ó. Letra B. Mas é uma questãozinha chatinha, né? Mas lembra sempre disso, tá? Beleza? Bora lá. Fatores determinantes, adequação de produtos às necessidades do investidor. Vamos falar um pouquinho aqui agora. Muitas coisas que a gente já até já falou, já lá atrás, né? @Deus, diz a Angélica. Isso, a Angélica já está apelando para Deus, né? Isso, vamos lá, Deus ajuda, né, menino? Deus vai ajudar. Certeza. Certeza que vai ajudar. Bora! Ó, calma! Meninos, aqui quase tudo a gente já viu, né? Ó, fatores determinantes para adequar o produto de investimento às necessidades. Aqui está muito ligado ao API, né?
A escolha da melhor opção de investimento deve ser com muita responsabilidade. Essa melhor opção depende de vários fatores objetivos que, analisados isoladamente, podem não determinar a melhor opção para o investidor. Então, por isso, a gente tem que avaliar alguns fatores quando a gente vai recomendar ou conversar com o cliente sobre isso. Por exemplo, uma coisa que você tem que saber é o objetivo. O que é o objetivo? Nós até já falamos isso lá no perfil. O objetivo é aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar com o meio dos seus investimentos. Onde? Aonde? Horizonte. Horizonte está ligado a tempo. Cara, beleza. Você quer chegar ao quê? Estou investindo porque eu quero comprar um imóvel. Beleza, ótimo, boa oportunidade. Agora, você precisa saber qual que é o seu horizonte. Em quanto tempo você pensa em comprar um imóvel? Ah, em 10 anos. Bacana, tá tranquilo. Beleza. É o tempo que você vai gastar para realizar seu objetivo. Então, isso é muito importante. Olha só os exemplos. Ou qual que é o objetivo? Reserva para emergência? Então, o horizonte de tempo tem que ser curto prazo. Porque é de emergência, né? Então, eu posso precisar a qualquer momento. Então, só posso investir pensando no curto prazo. Então, vou escolher produtos que não tenham muito risco, por exemplo. Ó, recursos para a compra de um imóvel. Aí eu estou pensando no médio prazo. E aposentadoria, no longo prazo. É isso. Definir isso aí, né? Objetivo e horizonte. Tranquilo? Aqui também a gente já falou, ó, aquilo que nós tínhamos comentado lá atrás, né? Numa visão racional ou investidor. O cara que está pensando, querer obter mais retorno correndo pouco risco. Exatamente. Todo mundo quer ter muito retorno, mas não quer correr risco. Todo mundo quer. Só estará disposto a correr mais risco se for obter maior retorno. Verdade. Verdade, a gente é assim, né? A gente só aceita se for para correr maior risco, se for para obter maior retorno, né? Lembra lá do investidor do Brasil, né? O cara só aceita investir no Brasil porque vai ter mais retorno. Senão, meu amigo, ele nem é que passa, né? Na escolha de dois ativos com o mesmo retorno, ele vai optar o de menor risco. E entre dois ativos de mesmo risco, ele vai para o que tem maior retorno. É sempre assim, o cara é racional. Olha esses dois aqui, ó. Qual dos dois fundos você preferiria? Dos dois, ó, A ou B? Qual dos dois você prefere? Qual você acha que tem a melhor relação risco-retorno? Qual dos dois vocês acham? Qual que você colocaria o teu dinheiro aqui? Letra B. A Ângela botaria, a Franciela botaria no B? Olha só, Letra A. o A me dá 15 de retorno para correr 5 de risco. O B me dá 8 de retorno para correr 4. Ó, menino, não tem dúvida, né? Vamos de A, né? O cara dá 15 para 5 é melhor que 8 para 4. Não resta dúvida. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Outra coisa importante aqui, mesmo, prazo. Prazo também é fundamental, porque olha só, aqui também está um conceito de mercado. Relação de prazo, risco e retorno. Quando tiver maior prazo, sempre que for maior prazo, naturalmente vai ter maior risco. Naturalmente. Porque, veja bem, vamos dar um exemplo aqui. Você vai investir seu dinheiro agora para resgatar daqui 3 anos. Cara, como que vai estar o Brasil daqui a 3 anos? Tem a menor noção. Então, cara, se você não tem noção de como é que vai estar, é muito risco. Como é que vai estar o governo Lula? Quanto vai estar a Selic? Quanto vai estar a taxa de juros? Como é que vai estar as eleições? Já vai estar começando? Não tem a menor noção. Então, se eu não tenho noção nenhuma de nada, cara, o risco é muito alto. E aí, cara, quando o risco for alto, não tem erro. O retorno esperado tem que ser alto também. Eu só entro nessa bagaça, nessa barca, se for para me ganhar muito, porque é muito risco. É muito longo prazo. Então, eu estou fora. Faz sentido para vocês isso? Diga aí, faz? Dá para vocês entenderem isso? Faz sentido? Vocês concordam que quanto mais longo prazo, mais risco tem? Tudo. A gente não sabe, não tem certo. Ainda mais no Brasil, um país igual o Brasil, onde a gente não sabe nem o que pode acontecer daqui 2 meses, 1 mês. É muito louco, né?
Então, se você só aceita entrar nessa bagaça, você for ganhar muito, que é fácil, não. Agora, curto prazo, cara, curto prazo está previsível, né? Daqui a pouco tempo, então o risco é menor. Se o risco é menor, o retorno também vai ser menor. Sempre retorno esperado, né? Bacana, essa é a relação do prazo. Então, vem comigo, ó, outra coisa é a capacidade de disposição. Ó, quando a gente fala de tolerância, o que é tolerância? Tolerar, suportar risco. A gente vai estar falando de duas coisas. Capacidade de disposição. São coisas diferentes, né? Então, quanto eu suporto, quanto eu tolero de risco, vai depender da minha capacidade e da minha disposição. Vai ser sensato. Eu posso até trazer esse exemplo aqui, ó. Existe uma grande diferença entre capacidade e disposição. O que é capacidade? Ó, tá vendo aqui uma loja de bicicleta? Tá vendo esse cara aqui andando de bicicleta? Eu gosto de trazer esse exemplo aqui, não, pessoal anda bravo comigo, mas eu gosto de trazer. Por quê? Cara, o que esse cara representa? A turma da bike. Cara, a turma da bike é demais, né? Você, né? Ainara, você conhece alguém que anda de bike? Cara, esse povo, cuidado, Ainara. Esse povo é perigoso, tá? Por que eu creio? Cara, esses caras, eles se levantam 3 horas da manhã. Cara, 3 horas da manhã. Que dia da semana? Sábado. Cara, as pessoas, cara, levantam sábado, 3 horas da manhã, pra quê? Pra andar de bicicleta. Aonde? Na roça, no mar, na chuva. Cara, se tiver chovendo, eles acordam às 3 horas da manhã, aquele frio, rapaz, chovendo. Aí eles levantam assim, nossa senhora, bom demais hoje. Cara, hoje tá chovendo, hoje ela vai comer na poeira, vai comer barro. Vai passar os carros, jogar barro na minha cara. Assim, ó. Ai, que coisa linda, vambora, pegar as bikes. Vamos lá, então vai comer poeira, pedra, passa esse cara jogar pedra, né? Às vezes tá tudo felizes andando, né? Sábado, 3 horas da manhã. Cara, não dá pra acreditar. E você fala, ó, tenham amigos que mexam com isso, tá? Mas não confie, porque pessoas que fazem isso são capazes de qualquer coisa, tá? Pessoas que fazem esse tipo de coisa aí. Então não acredita aí nesse pessoal da live, o povo é perigoso, pessoas perigosas, tá? Cuidado, dá um abraço pro pessoal da live, tá? Os caras estão querendo me pegar aí, porque eu tô bem na imagem dos bikes. Ó, isso, né? Olha só. Pular de paraquedas. Então, aqui eu quero dar a diferença para vocês. O Wendel, você tem capacidade de andar de bike ou pular de paraquedas? Tem, né? Dá pra fazer isso, né? Dá pra fazer, tá? E disposição? Tô fora, cara. Eu dormir, sabe? Eu dormir, né? Eu dormir de madrugada, andando de bicicleta, cara. Você é de doido. Ó, por que eles não mandam de dia? Eu não sei também. Eles sabem explicar, cara. Por que não mandam de dia? Eles mandam. É só de madrugada. Não dá para entender, né? Pular de paraquedas, tem disposição? Não, estou fora. Capacidade? Tá, né? Só treinar e pular. Então, aqui vem a grande diferença, né, meninos? Ó, a disposição, veja bem, quando eu falo de capacidade, vai depender do investimento. O cara tem 50 milhões. Ele tem 50 milhões em dinheiro. Ele tem capacidade de investir 100 mil na bolsa? Tem capacidade, cara, porque se ele perder todo esse dinheiro, não vai mudar a vida dele, porque ele tem 50 milhões. Então, capacidade ele tem, né? E disposição? Não. Talvez não. Talvez esse cara não tenha disposição para colocar nem R$ 1.000 na bolsa, porque ele não é do perfil dele. Então, veja bem que a capacidade vai depender dos recursos que ele tem, dos objetivos, do horizonte de tempo, tudo isso é capacidade. Já a disposição está relacionada a elementos mais subjetivos e pessoais de cada um. Exatamente. Exatamente isso. Tá certo? Só para a gente entender. Ó, responde para mim, ó.
falamos em investimentos, a relação com o prazo está em quanto maior o prazo, veja bem, quanto maior o prazo, menor o risco. Parei aí, né? Maior o prazo, maior o risco. Quanto menor o prazo, maior o risco. Errado, não parei de ler. Quanto maior o prazo, maior o risco. Verdade. Maior o retorno esperado? Sim. Maior o prazo, maior o risco, maior o retorno esperado. Exatamente. Viu, André? Entendeu aí, né? Você colocou menor prazo, maior risco. Não dá certo, né? Não, letra C mesmo. Mais uma aí, ó. E é assim. Isso, meninos. Ó, lembra sempre, cara, o cara que está mais longe, o D aqui, ó, é o que está mais longe. Então, olha só, o cara investiu para fixar, e aí tem uma alteração forte na taxa de juros. Cara, não adianta, se a alteração tiver hoje, o cara que está mais longe é o mais impactado. Por quê? Cara, porque esse cara vai estar muito. Não pensa agora, se agora vai mudar. Cara, quem vai poder ter um cara de 10 anos, 15 anos? Cara, tá detonado, tá realmente a letra D. Tá sempre o cara que tá mais longe, ele vai sofrer mais. Mais de certeza. Show de bola? Tranquilaço? Ó, vamos partir aqui agora para a nossa fase final aqui. E agora desses caras aqui, ó. Finanças pessoais. Cara, bem tranquilo esse modo aqui. Isso aqui dá pra gente carregar até para nossa vida, tá? A gente aproveitar um pouquinho também e analisar como está a nossa vida aqui em relação às finanças. Só que normalmente cabe uma questão só nessa parte. E ele vem falando muito aqui o seguinte, ó, ter um planejamento familiar é essencial para o investidor. Isso, para você investir, você precisa ter a sua vida financeira planejada, né? Pensar que orientar a sua vida presente e futura, né? Organizá-la e tornar-se um agente superavitário. Lembra o que é superavitário? Superavitário é o cara que tem dinheiro sobrando. Isso, né? Isso. O cara que tem dinheiro sobrando. Então, bacana. Vamos lá, vem comigo. E para isso, o que esse cara tem que fazer, hein? Tem que fazer, de acordo com o estudo aqui, nós temos que elaborar 3 coisinhas aqui para a gente organizar a nossa vida aqui, finanças pessoais. Que serve até para a gente aí, né? Uma hora a gente parar e fazer isso também. Muito fácil, queridos. Olha só, o que é? São 3 coisas. Balanço patrimonial, fluxo de caixa e um orçamento. É isso. Planejar financeiramente, fazer um planejamento financeiro, você tem que montar 3 coisas. Balanço, um fluxo de caixa e um orçamento. Vamos olhar essas 3 carinhas aqui. O que é um balanço patrimonial? É isso lá de contabilidade, eu não sei nada disso. Calma, não é bem assim. Balanço patrimonial, vai se referir a quê? O que é esse balanço patrimonial? É uma foto que o indivíduo tem de seus ativos. O que são ativos, meninos? A gente falou, tudo que você tem de recursos, de direito, de propriedade, aplicações, bens, isso tudo é ativo. É uma foto dos seus passivos. O que é passivo? Dívida, né? Dívida, exatamente. A diferença entre o que você tem de ativo e o que você tem de passivo vai ser o seu patrimônio líquido. Exatamente. Então, vou perder tudo que eu tenho, menos tudo que eu devo, é o meu patrimônio líquido. Tranquilo? É isso, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo que a gente deu aqui, ó. O cara tem 5 ativos. Tem 50 aqui, ó, de conta corrente, 100 de ligações, 30 de veículo, 200 de imóvel. Tem um ativo de 380. E o passivo, que é dívida? Financiamento de veículos, 10, financiamento de imóvel, 100, crédito pessoal, 10, cartão 100, total de passivo, 50. Quando eu pego um contra o outro, vai falar que eu estou azulzinho, ó, patrimônio líquido desse camarada aqui, 240 positivo, exatamente. Ou seja, eu olhei para o passado, o que eu fiz até hoje? Quando eu olho para o balanço patrimonial, eu estou olhando para o meu passado, o que eu fiz na minha vida, de lá de trás até hoje. E até hoje, nesse cenário aqui, eu construí um patrimônio líquido de 240. Foi bem, né?
trabalhei minha vida toda, tenho mais, o meu patrimônio líquido está positivo. Quer dizer que eu fiz um trabalho, né? Eu tenho mais coisas do que dele. Isso é bacana. Mas eu olhei no passado. Beleza, já tem um escopo aqui do que eu fiz até hoje. Vamos olhar para o presente? O presente, a gente vai falar de outra coisa, tá? A gente vai falar do orçamento. Orçamento, não, do fluxo de caixa. Mas antes, o que a prova cai muito na prova é saber se índice de endividamento pessoal. Qual que é o meu índice de endividamento? E o índice de endividamento, ele é dado por esses dois caras aqui, ó, o passivo contra o ativo. Então, eu vou pegar tudo que eu tenho de dívida contra o que eu tenho de patrimônio. Tudo quanto eu tenho de patrimônio, quanto eu tenho de ativos, né? De bens, direitos, valores, investimentos. A relação entre o passivo e o ativo é o meu endividamento pessoal. Exatamente isso. Lembrando que quanto maior o passivo, maior o meu endividamento, né? E assim menor o meu patrimônio líquido, de verdade, né? Então, quanto mais você tem, menor o seu patrimônio. Tá certo? Olhei para o passado, no meu fluxo, no meu balanço patrimonial. Agora, eu vou olhar para o meu presente e aí eu vou fazer um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a gente ordenar todas as nossas receitas e as despesas e gastos. Então, você coloca lá, dia 5 recebi 1.000. Aí você vai colocando, olha, agora eu paguei a água, aluguel, contrator, dia 11, dia 12, dia 13, dia 15, paguei para o labor, paguei a sexta, paguei a luz, paguei o curso, paguei imposto ao longo do mês. Você vai relacionar tudo, desde as receitas, você recebeu o seu salário e todas as suas despesas, tudo relacionado. Você gasta, relaciona. Por quê? Você vai achar o seu fluxo de caixa. Você vai descobrir um monte de coisa que talvez você pague, você nem sabia que pagava. Isso é muito importante para você se orientar para o futuro. Lembra, o patrimônio, o balanço patrimonial, eu estou falando do passado, o que eu fiz até hoje. Fluxo de caixa, eu estou olhando agora, estou pegando aqui meu mês e vendo tudo que eu ganhei, menos tudo que eu gastei. Isso é um fluxo de caixa, dia após dia, né? E aí, para fechar, já que eu tenho minha visão do passado, a minha visão do presente, eu vou olhar para o futuro, né? Olhar para o futuro e fazer um orçamento. Aqui eu vou fazer um orçamento, aqui no orçamento, né? Tudo com uma ideia de transformar num sujeito superavitário, tem dinheiro sobrando. Com o orçamento superavitário, o indivíduo pode iniciar a ampliar seu poder de poupança e realizar seus investimentos. Exato. Aqui, ó, eu vou lá, pego meu salário, ó, meu orçamento, ó, meu salário é 2.500. Aí, minha meta, meu orçamento é gastar 430 no supermercado, 100 com água, luz, 50 com telefone, 60 com celular, condomínio, combustível, tal. Gastar 260. A minha é o seguinte, que eu vou ter que sobrar para mim 340 todo mês. Para quê? Para investir. Pronto, assim sai. Então, nós temos uma sequência bem bacana. Uma hora, mesmo, nós podemos experimentar fazer isso aí, viu, Franciele? Viu, Rainar? Viu, Angélica? Larissa? Uma hora eu vou pensar em fazer isso. Uma hora senta e fala assim, cara, vou fazer meu patrimônio, vou fazer aqui minhas finanças pessoais, vou fazer meu balanço patrimonial, o que eu fiz até hoje. Vou fazer meu fluxo de caixa, anotar tudo que eu gasto, tudo que eu compro, tudo que eu durante o mês. E depois faço meu orçamento. É isso, essa é a ideia. Aqui ele fala agora do conhecimento do mercado financeiro, fala que nós temos que ter, principalmente, honestidade intelectual com o nosso cliente, né? E oferecer produtos observando fatores como risco e perfil desse investidor. Só isso. Responde para mim, ó. Questão de prova que cai muito na CPA 20, inclusive, né? E aí?
D, ó, verifica o balanço patrimonial de uma pessoa física para determinar o índice de endividamento dessa pessoa, o que a gente deve considerar? Lembra sempre, o índice de endividamento é dado pelo passivo e o ativo, tá? Então, eu pego dívida contra o que eu tenho de bens, direitos e valores, né? E aí, lembra, a diferença dos dois que é o patrimônio. Então, não é patrimônio, não é patrimônio, não é patrimônio, tá? A letra B, de Brasil. Show de bola! Vamos falar desse cara aqui por último, o nosso benchmark. Cara, o que é benchmark? Eu gosto sempre de dizer, né? Ó, benchmark mesmo. A grande coisa, ó. Pergunto para vocês aqui, né? Já que tá todo mundo aí com câmera desligada, muito já foi para pecuária, outros foi para show de capital inicial, tem show de capital falta show. Hoje tá todo mundo 60, né? Olha só, tem um monte aí, ó. Só tem quantas pessoas aqui? Cara, Deus aqui, olha eu na hora da prova, olha, só 34, né? Só uns 6 aí passou, né, Bruno? A Bruna já tá ali, ó, ritmo de cinema lá na casa dela, ó. Ele é tudo pra enganar nós, ó. A hora que ali ela tá arrumadinha, a hora que acabar a aula, ela só levanta essa barulho, exatamente. É só pra todo mundo achar assim, ó, tadinha da Bruna, olha, tava lá, quase dormindo, ó. Certeza que a hora que acabou a aula, ela foi dormir. Nada, aquilo ali vai ser para a Bruna, é mãe, isso, eu tô esquecendo, falando. É mãe, esquece, mãe não faz nada, só coisa de filho mesmo. Mãe e pai, né? Não tem o que fazer, né? Hoje ainda vou comemorar, mas ó, aniversário da Ângela, hoje, meninos, ó, coisa linda, verdade, é hoje. Quando acabar a aula, o cantor já tá dando tchau. Ângela, aniversário da Ângela hoje, vocês sabiam? Ângela, parabéns, querido, ó, Deus te abençoe, te ilumine sempre, hein? Que final de dia mais triste, a gente tem que passar o dia do aniversário saltando, hein? Que porcaria, né? Cara do céu, isso é muito azar, hein? Parabéns, a Ângela, ó. A Ângela hoje deve estar fazendo o quê? Eu olhando para ela assim, aqui, ela tá uns 20 e pouco, né? Não tem mais tempo. A dor passa, o CPA fica. É verdade, a dor passa, o CPA fica, é verdade, é isso mesmo. Ó, eu chutei 20 e pouco, acertei, ó. 24. Tá 9, hein? 40. Ela fez assim, eu achei que era 24, 40, pô. A Ângela rodou só estrada de asfaltada. Cara, a cara de novinha demais, hein? Só estrada boa, não tem estrada de chão, não, tá ligado? Né? Cara, tá bem novinha, tá com cara, tá nova. Muita saúde e prosperidade para você, viu, Ângela? Deus te abençoe, meu querido. Deixa eu perguntar para vocês um negócio aqui, ó. Se o investimento rendeu 10%, qual foi ruim? O que vocês acham? Cara, investir numa ação aí. Comprei ação lá. Foi bom ou foi ruim? O que vocês acham? Botou teu dinheiro lá, Franciele, você ganhou 10% de rendimento. Foi bom ou foi ruim? O que você acha? Depende, né? Cara, porque olha só, tem um negócio bem interessante, né? A gente dá a impressão que a gente achou que é bom, né? O Rafael achou que é bom, a Franciele achou que é bom. O Bruno já falou, depende. Ó, o Bruno falou, depende quando investiu. Mas a resposta, na verdade, é o seguinte, depende. A resposta é essa. Por quê? Cara, porque é o seguinte, um investimento, né? Uma rentabilidade isolada e absoluta, nós já aprendemos o que é isso, né? Rentabilidade isolada e absoluta, não diz muito. Cara, tudo na vida, meninas, a gente tem que comparar com uma referência. Se eu falar assim para vocês, ó, investi e ganhei 10%, investi na ação lá e ganhei 10%. Mas se eu te falar, por exemplo, que o Ibovespa, que é a bolsa, né, a referência da bolsa no Brasil, o benchmark, rendeu 20%. Ou seja, enquanto você investiu na ação, Franciele, Rafael, e você ganhou 10%, o mercado pagou 20% para a galera. Olha só. Aí você vai falar assim, eu investi muito mal. Todo mundo eu 20, eu ganhei 10. Né? Então, veja que para tudo, meninos, a gente tem que comparar. Eu gosto sempre de dizer, sabe aquelas pessoas que arrumam o primeiro namorado em casa? Tem umas pessoas que fazem essas loucuras, não tem?
Pessoal, o primeiro namorado em casa, e fala, sai falando assim, não, eu casei mesmo, porque eu casei com o melhor homem do mundo, né? O melhor, o the best. Beleza, nada, talvez você esteja casado com uma tranqueira na face da terra. E por que você acha? Tem referência. Não começou a namorar em casa, não sabe. É verdade. Então, olha só, tem que comparar, né? Tudo é uma questão de comparação. E esses parâmetros que a gente chama de comparação são chamados de benchmark. Exatamente, né? Vamos dar um exemplo. Cooperativas, né? Você trabalha numa cooperativa, o cooperativo fala assim, olha, aqui os nossos números foram excelentes esse ano. Nós conseguimos crescer 15% esse ano. Nossa, parabéns. Igual, solta fogos. Nossa, que demais. Parabéns para todo mundo. Aí você tem que perguntar assim, tá bom, nossa cooperativa cresceu 15% esse ano. Parece bom. Mas quanto que o mercado cooperativista cresceu? O mercado como um todo cresceu 30%. O que significa? Que você foi muito mal esse ano, porque todo o mercado cresceu 30%, você cresceu 15%, você ajudou a puxar para lá. Não é? Então, tá vendo como tem que ter uma referência? Tudo é referência. Sem referência, a casa caiu. Ó, exatamente, ó. Olha aqui esse exemplo, ó. Corrida, ó. Os caras estão correndo aqui, ó. Esses caras aqui, qual que é a referência deles? Ó, o benchmark deles de vermelho. Os caras estão olhando e falando assim, nossa, eu vou treinar muito, eu vou correr muito para ser igual aquele cara de vermelho ali, ó. Porque ele é a minha referência, ó. Eu vou estar olhando sempre para ele, eu quero ser igual a ele. Exatamente. Eu gosto sempre de dar o exemplo aqui, ó, de benchmark, de referência de time no Brasil. Qual que é a referência de time no Brasil? Cara, esse cara aqui, né? Não tem dúvida, ó. Todo mundo olha para esse cara, todo mundo quer ser igual a esse cara aqui, ó. Não tem dúvida, né? O Flamengo, né? Exatamente, ó. Todo mundo concorda, né? Ó, é isso, ó. Referência de time, Flamengo, exatamente. Todo mundo quer ser igual. Está meio mal agora, mas vamos melhorar. Principais benchmarks, referências. Quando eu falo de investimento em renda fixa, a principal referência para saber se o seu investimento for bom, ó, a Giovana discordou, né? A Isabela concorda, que é o Flamengo, a Natanel concorda. Não. O Flamengo, assim, Giovana odeia, né? Ó, CDI, meninas, CDI, Selic, IGP, isso é tudo esse benchmark, né? Mas o principal mesmo, renda fixa, é o CDI, né? CDI. Agora, e renda variável, que aí é o mercado de ações. Esse cara, ó, Ibovespa, é uma maior referência, né? E aí muita gente me pergunta o que é o Ibovespa. Meninas, Ibovespa, vocês ouvem falar isso muito bom? Ibovespa? A gente liga o jornal lá, o Rainara, o Franciele, a Bruna, né, a Lila, a Ângela, o Leandro, Natanael, Giovana, Isabela, Luísa. A gente liga o jornal e sempre fala assim, ó, William Bonner, o Ibovespa hoje fechou em alta, o Ibovespa fechou em baixo. O Ibovespa nada mais é do que uma carteira teórica que eles criaram, que é composta pelas ações que representam juntas 80% do volume negociado nos 12 meses anteriores à formação da carteira. Então, o que eles fazem? Eles pegam lá quais ações representam 80% do volume de tudo que é negociado na bolsa. E aquelas ações que são as principais, as mais negociadas de volume, elas sim formam o Ibovespa. Dá mais ou menos aí umas 70, 80 empresas, ações que compõem o índice Ibovespa. A bolsa tem mais de 300, 400, né? Mas o índice Ibovespa é composto por 70, 80 empresas, né? Ações. Todo dia, aí eles vão pegando esses 70, 80, uma subiu 1%, outra caiu um pouco, outra manteve, outra subiu 1%. No final, eles fazem um compilado para descobrir o seguinte: subiu 1%, caiu 1%. Beleza. E aí, olha aqui um exemplo. Ó. Essas aqui são as 10, nesse vídeo que eu peguei, são as 10 principais do Ibovespa. Por exemplo, ó, a Vale representa 11% do índice. Petrobras representa 10%. Então, só essas duas ações representam mais de 20% do índice Ibovespa. Então, muito provavelmente, se Vale e Petrobras estão subindo num dia, o Ibovespa vai subir também. Porque as outras têm menos peso, né? Só essas duas é muito grande.
as duas. Então, esse é o Ibovespa. Tem outros índices? Tem. IBRX é outro índice. Esse aqui não, esse aqui já é composto pelas 100 ações mais negociadas na Bolsa. É complicado. O que significa os pontos do Ibovespa? Tem a questão que vai fazer uma pontuação, ela subiu 1%, 2%, a Bolsa está com 103 mil pontos. É uma forma que eles têm lá de fazer uma pontuação, né? Para criar uma pontuação para medir se a Bolsa está subindo, se está caindo. É isso, basicamente isso. O ISE também, ó, só que o ISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. A gente até falou lá, né? Vai pegar todas as empresas sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social, governança. Nós falamos isso lá em ASG, né? ASG. Tranquilo? Esse é o nosso querido benchmark, que ele vem falando com as referências, para saber, ó, escolhe para mim. Esse até a gente já fez, né? O ISE é um dos principais benchmarks do mercado. Tem como base, a gente já fez, né? Empresas listadas na B3 sobre aspectos de sustentabilidade, eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. A gente até já fez essa, aqui. Tranquilo, mesmo? Cara, esse foi o nosso módulo 4. Cara, módulo 4, basicamente, é o seguinte, cara, entender. Porque ele vai ser praticamente 100%, eu diria para vocês aqui, ó, os tipos de risco. Das 8 questões, vai vir 4 ou 5 falando se é risco de mercado, risco de crédito, ou risco de crédito, mercado de crédito. Basicamente, isso aqui é o que mais cai lá para a gente, tá? Ó, 8 questões. Também 8 questões, a gente não detalha muito para o assunto, né? 8 questões, não é 8 questões, mas 8 questões. Show de bola? Vamos fazer nosso carrucho para nós fecharmos um chave de ouro, nosso final de semana. E aí eu vou dar para vocês aqui os próximos passos, né? A gente volta segunda. Ô, Eder, Oi? como nesse final de semana vai ter aula, quais aplicativos que você recomendaria para a questão de simulado para a gente poder fazer? Porque Vou mandar tudo para vocês amanhã. TopVest. bom, também a gente está começando a repetir algumas questões, entendeu? Então, no caso, já está ficando algo meio que decorado, sabe? Não, Pode ter um aplicativo que passasse umas questões diferentes. Tem um tal de Luiz Felipe, né? O Felipe Luiz, alguma coisa assim. Tem um. Não, o Edgar Abreu também abriu o coisa dele, também é bom, tá? Edgar Abreu. Mas eu vou mandar para vocês amanhã, eu vou mandar tudo para vocês, inclusive os aulas, tá? Vocês estão me perguntando aí. Amanhã também eu vou mandar os aulas para vocês, todas as questões. Beleza, então, valeu. E também não precisa nem se preocupar muito com isso, né? Então, assim, estudar só os módulos 1, 2, 3 e 4, né? Também é muito importante, só o que a gente estudou. Bora lá para o módulo 4. Luísa, hoje eu vou sair um pouquinho mais cedo. Boa noite, olha só, Luísa, hein? Corre, o safadão ainda está cantando. Vai correr, vai dar certo. 200. Luísa, ó, aí faz exercício, hein? Obrigado, querido. Bom final de semana para você também. Ó, meninos, postei a nossa foto aí, viu? Quem viu aí, ó. Bora, meu povo. Tava caindo em sono, cansada. Ô, Camilinha, isso. Ó, só 17 pessoas, você vai entrar aí? Pô, tá baixo, hein?
Vai, vamos com 17 mesmo, né? Bora. O risco sistemático pode ser reduzido com a diversificação? Não pode, né? Porque ele não tem jeito. Gemini, Franciele, Thalita, Bruno e Seba. Bora. Nossa, eu tinha conectado, mas saiu aqui. Eu acho que eu tô no celular. E aí? Rentabilidade relativa, 98% relativo ao CDI. Boa. Gemini, Franciela, Bruno Freitas e a Thalita. Bora. E hoje vai ganhar de novo, hein? E aí, qual os ativos de menor liquidez? Imóveis, né? Menor liquidez, imóveis, verdade, isso mesmo. Franciele assumiu a ponta, Bruno Freitas, Thalita e Thiago. Bora. Sobre risco, significa que será diferente do esperado. Boa. Bruno assumiu a ponta, Bruno Freitas, Franciele, Thalita e Thiago. Bora. Cara, se não está conseguindo honrar, risco de crédito no calote, né? Boa. Bruno Freitas, Franciele, Thiago, Rafa. Volatilidade de preço, exatamente. Isso é risco de mercado, né? Bruno, Franciele, Thiago, Rafael. E aí? Maior risco, né? Exatamente isso. Bruno, Franciele, Thiago, Rafael e a Thalita, né? Todo mundo pertinho aí, né? E aí? O FGC cobre CDB? Cobre. Poupança? Cobre. E título público federal? Não, título público federal não é título de banco. Não pode esquecer isso, meus. Cuidado. FGC só cobre produtos bancários. Bruno, Franciele, Thiago, Thalita e Gemini.
Muitos vendedores e poucos compradores. É risco de liquidez, exatamente. Bruno, Thalita, Thiago, Franciele, Jimmy. E aí? Risco de mercado, verdade. Predominante em ações de mercado. É isso aí, cara, vocês entenderam perfeitamente, hein? Brunão, Thalita, Jenny, já a terceira, Thiago e o Rafael. Isso, verdadeiro ou falso, hein? Verdadeiro, né, meninos? Verdadeiro. Menor prazo, menor risco de mercado, né? Bruno, Thalita, Jamie, Thiago, Bruno Freitas. Isso, rentabilidade esperada, expectativa, tá esperada. Bruno, Thalita, Bruno, Jamie e o Thiago. Reduzir o risco? Não sistemático. É isso. Bruno, Thalita, Jamie, Bruno e Rafael. E aí? Isso atende aos objetivos, né? De investimento do investidor, exatamente. Bruno, Thalita, Jamie, Bruno Freitas e o Rafael. Bora. Retorno esperado. Maior prazo, maior risco, maior retorno esperado. Exatamente. Bruno, Thalita, Bruno Freitas, Jamie e Rafael, né? Bora. Isso, triple A, três asas, verdade. Bruno, Thalita, Jamie, Bruno Freitas e o Rafa. E aí, quanto maior o rate, maior será a taxa de juros reduzida como retorno ao investidor? Isso aí, meninos. Cara, eu estou muito feliz. Vocês pegaram direitinho, né? Bruno, Thalita, Bruno Freitas, Jamie e Tiffany. O Ibovespa é o benchmark do mercado de renda variável? Exatamente, é isso mesmo. Renda variável do mercado de ações. Thalita, Bruno Freitas, Thalita passou, hein? Tiffany, olha só, cara, olha só aqui, ó. A Thalita passou, rapaz, o Bruno. Ixi, briga de cachorro grande, hein? Que isso?
Cara, para dar qualquer coisa, faltam 2 perguntas, hein? Bora. Aí, meninos, ó, Thalita e Bruno. Só que vocês dois, né? Acredito. Eu acho que não sei se o Bruno Felipe chega. É quem apertar mais rápido, hein? Quem apertar mais rápido, hein? Bora. Total de passivo pelo ativo, exatamente isso, né? Ó, Bruno passou, olha só, o Bruno passou a Thalita de novo, 17,970, mais rápido que vocês ali, dormiu no ponto. Thalita com 17,800, Brunão 17,200, James 16, Rafael 14, né? Wendel, eu quero saber da posição. Sai do celular, lá embaixo vai estar a posição que você está. Vamos lá, última. E agora, hein? Falso, né? Mesmo de crédito, cano, calote, mercado de ações, jamais, né? Não tem isso. Vamos ver como é que ficou? Quem que você acha que foi o Bruno Fetadito? Quem que você acha, hein, Angela? Quem que você gosta mais, né? Dessa qualquer do Bruno ou da Thalita? Quer se comprometer, não. Vamos ver. Atenção! Deu Bruno mesmo. Ó, 19,700 contra 19,500. Bruno Freitas. De novo, Brunão. De novo, hein? Parabéns, garoto. Que é isso, cara? Dominando tudo aí, né? Parabéns também, viu, Thalita? Você dormiu no ponto ali um pouquinho. Não vi essa Thalita, tá? Não conhece essa Thalita. Não tem jeito, né? Ó, desculpa, quer dizer o seguinte, que ela gosta mais do Bruno, exatamente. Isso que ela quis dizer. Beleza, deixa eu passar o último recado para vocês, né? Até para a gente ficar um pouquinho mais cedo. Pode ser que ficou 8 minutos mais tarde, pode ser não ser 8 minutos mais cedo. Próximos passos, o que eu quero que vocês façam? É preciso que vocês façam para não anular. O que é? Primeira dica. Tentem marcar a prova. Tentem marcar a prova. Paga e depois reembolsa. Mas tenta marcar naqueles dias. 5, 7 ou 12. Aqueles 3 dias. São os 3 melhores dias para você fazer. Antes que enche, aí você vai ter que fazer depois do dia 15. Ele está muito longe. Pega a prova 10 dias depois. Então, ponto. Essa é uma coisa. Segundo, façam os exercícios da apostila dos módulos 1, 2, 3 e 4. Beleza? 1, 2, 3, não, módulo 5. Não mexe no módulo 5. 1, 2, 3 e 4. Só isso. E amanhã, o que eu vou fazer para vocês? Amanhã eu vou mandar todos os áudios para vocês corrigirem. Então, vocês vão fazer o exercício do módulo 1, 2, 3 e 4. Eu vou mandar os áudios para vocês corrigirem, para ver se vocês acertaram ou não. Tá? Além da apostila, você consegue ver se está certo ou errado, mas você vai ouvir a explicação de cada questão, uma por uma. Muito bom. Vou mandar também os áudios resumos do Telegram, para vocês ouvirem os módulos 1, 2, 3 e 4, que foi o que a gente estudou, para reforçar o que vocês estudaram. São áudios de 30 minutos. Então, você vai ali lá uma roupa, lá para passear com o cachorro, fazer uma academia, ou são esses áudios que ajudam comigo. Bacana? E vou mandar também os links aqui de alguns aplicativos para vocês baixarem e jogarem. Vou mandar também, olha só a coisa ali, vou mandar os 4 alunos, pode 1, 2, 3 e 4 para vocês fazerem aí de novo. Show? Então, não precisa se matar de estudar. Separa só esse tempinho que você fazer aí, 1 horinha, 2 horinhas, você tira aí, sabe? 1 horinha, 2 horinhas do domingo, tá ótimo. Só não largue para lá, porque senão as coisas vão acumulando, você depois não lembra de mais nada, tá? É um grande erro. Então, lembra, não precisa se matar. É melhor, eu prefiro que vocês estudem 1 horinha amanhã, 1 horinha domingo, 1 horinha e meia amanhã, 1 horinha e meia domingo, do que na véspera da prova você estudar 6 horas seguidas, tá? Beleza? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até segunda, estamos firmes. Segunda nós vamos começar a estudar produto de investimento, tá? Tchau. Postei a gente aí no Instagram. Quem quiser, copia aí e marca
reposta. Beijo, Deus, Ângela, parabéns aí por conversar.